Bem-vindos a mais um episódio, terceira temporada, gente nova, história nova e amigos do coração de longa data, mano. Eu tô muito feliz com a presença desse convidado, mas eu tô achando que talvez os bastidores sejam mais divertidos do que a nossa conversa aqui. Que tem um lado novo aí que eu não conhecia desse nosso convidado, mas de verdade uma alegria recebê-lo. Eu acho que vai ser um papo bem edificante para todos nós. É uma história de amizade desde a nossa infância. Hoje eu tô extremamente orgulhoso de trazer um cara fora de série, um amigo, meu irmão, uma vida dedicada à educação, alguém que eu admiro demais, não só pelo profissional, mas pelo ser humano que é. Felipe Chiarello, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Depois de ouvir tantas vezes, agora vim pessoalmente aqui, né? Já conhecia de ouvir o programa, né? Agora aqui com vocês. Isso é uma alegria. Então era você a nossa audiência. Você tá querendo saber quem era. Eu sou aquele ouvinte fiel. Ok. Sou aquele ouvinte fiel. De garbo e elegância. Exatamente. Que curte, compartilha, exatamente como você falou. Que legal. Esse é um amigo querido. Bom, a gente tem muitas histórias publicáveis e algumas impublicáveis. Vamos deixar as impublicáveis para outro dia. Não, podemos falar das impublicáveis. Oh! Acho que é aí que tem a graça, não é isso? A gente tá esperando todos os tipos de assunto, mas tem um assunto disparador aqui. Boa. Faz você? Não, você... Senão vai achar... Eu vou até olhar para aquela lente que ele já começou. Eu Peguei tô algumas dicas com ele, né? Felipe Chiarello, o negócio é o seguinte. Quem é Felipe Chiarello? Pergunta filosófica e cabalística. Né? Os caras já chegam assim, né? De sola. Chegam chegando, não é isso? Essa é a mais light do dia, tá? Se eu tivesse que responder também filosoficamente, eu acho que eu sou fruto das minhas escolhas. Uau. Das escolhas das pessoas que me amam e que me amaram. Você viu o nível que vai ser isso aqui, né? Esse cara é fora de série. Tem muitas histórias, mas eu vou querer, hoje, a gente vai voltar um pouquinho na origem. De onde vem esse cara? Então, eu acho que quando você falou isso, eu pensei, a gente está gravando isso num dia que é significativo para mim, porque efetivamente faz 2 anos que meu pai faleceu, dia 7 de outubro de 2022, hoje 7 de outubro de 2024. E efetivamente eu falo que eu sou fruto das escolhas das pessoas que me amaram, que me amam, hoje também pensando nele. Por quê? Porque, falando da origem, né, eu nasci morto. É muito interessante isso, porque uma complicação no parto, a placenta da minha mãe entrou na glote, me asfixiou e eu nasci morto. E nasci aqui na maternidade, falecida maternidade Cid Pérez, em Santos. E aí eu lembro que a história como aconteceu, que minha mãe me conta, é que efetivamente, e isso, meu pai, várias vezes eu consegui falar com ele sobre isso, meu pai estava na sala, acompanhando o parto, e ele pegou e tentou aspirar a placenta da minha mãe naquele momento e me ressuscitar, fazendo massagem cardíaca. E aí o anestesista falou: desiste, doutor, ele está morto. Vamos cuidar da sua esposa, que a minha mãe estava com uma hemorragia, por causa da cesárea, ela tinha desvio de coluna, teve que fazer cesárea de emergência. Uma confusão. E eu já estava até branco, segundo meu pai uma vez contou. Assim, já estava... E aí ele foi aspirando e fazendo a massagem, aspirando e fazendo a massagem, e o cara falou: desiste, doutor, ele está morto. E aí eu fiz... Então ele me deu 2 vezes a vida. Olha isso. E Felipe, sabe, primeiro emocionado com a história. Essa história eu não sabia. Que bacana poder contar isso, falar dessas coisas. Mas eu lembrei de uma história que você me contou sobre seu pai, para quem não sabe, uma referência em Santos, Dr. Bolívar, uma referência nacional, né, como cirurgião plástico.
Mas tem um lado humano dele que talvez seja esse o presente dos céus, assim, né? Você, eu já te falei isso, né? Você tá a cara dele cada dia mais parecido com ele. Impressionante, né? As pessoas vão olhar e falar, meu, tá cada dia mais a cara do pai. Né? Mas no vídeo fica mais ainda. É impressionante ver isso. Mas a gente conversando, no nosso reencontro, porque é legal falar dessa história, a gente estudou inglês juntos. Nossa, muito legal. Com 12 anos de idade, a gente ficou super amigos, e aí cada um foi pro seu lado. E quando você estava no Rotary, eu fui fazer uma palestra lá pelo Betinho, e te conheci, aí a gente te reconheci, falei, pô, a gente já estudou junto. Sim, e tal. foi muito legal. E aí a gente fez algumas coisas juntos. E numa das palestras eu usei o José da Trino, Gentileza. E aí você me contou a história do seu pai com Gentileza. Eu queria que você contasse essa história. Eu estou lembrando, se puder me lembrar um pouco do que é, porque eu estava... Que foi o circo que pegou fogo. Você está falando do circo do Rio de Janeiro que pegou fogo. O que aconteceu foi o seguinte, meu pai estava com o Ivo Pitangui, ele era primeiro aluno do Ivo Pitangui, fundou a Associação dos Ex-Alunos do Ivo Pitangui, ele era residente. Tinha acabado de se formar na Faculdade de Medicina, na residência, e aí pegou fogo no circo de Niterói. E aí o que aconteceu? No dia da formatura dele, ele saiu da formatura, acho que da residência, tudo para socorrer as pessoas. E aí o que aconteceu? Eu lembrei porque, inclusive, outro dia eu estive aqui meu pai esteve comigo há muito tempo numa igreja aqui em Santos, e uma senhora se aproximou dele, falou que era de Niterói e que ela era uma criança, e ele salvou a vida dela. Uau. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e começou a dar atendimento para os queimados, e aquele dia virou semanas, aquelas semanas viraram meses, e eles passaram, ele e o Pitangui, 5 anos atendendo os queimados do circo de Niterói. Muitos anos depois fizeram um livro sobre a história desse circo, fizeram um livro contando a história deles. E aí chamaram, os médicos chamaram o Pitangui, chamaram meu pai, para serem homenageados lá no espaço sobre essa discussão do incêndio e as famílias que eles atenderam. Meu pai se emocionou muito, ele guardou aquela homenagem. Para ele era uma coisa muito especial, porque ele falou que isso também definiu um pouco uma ala de queimados depois que ele abriu em Santos, porque não tinha. Ele trouxe uma ala de queimados, porque efetivamente era uma missão que ele tinha. E muitos anos depois, ele estava aqui e foi chamado no Guilherme Álvaro, porque ele já tinha clínica de cirurgia plástica, já tinha as coisas, já tinha saído dessa vida pública, né, de certa forma, porque ele foi concursado da Saúde dos Esportes. E o Ricardo Aiden falou para ele: Evaldo, tem uma menina que queimou aqui, e os médicos, era Natal, ele estava comigo, a gente estava com a gente na mesa, e ninguém conseguiu atendê-la, não tem cirurgião aqui nesse momento, você poderia atendê-la? E ele foi, largou a gente no Natal, porque efetivamente é uma missão do médico, né? O médico é um pouco isso, é a paixão pelo ser humano, é a missão de vida. E aí ele foi para lá, eu era menor, tal, mas ele foi atender a menina queimada. E aí fez os curativos depois na clínica, continuou cuidando com a família, com ela, e o Ricardo Aiden falou para ele: você não quer voltar de alguma forma, fazer alguma coisa aqui? E aí ele criou, então, depois daquele dia, um ambulatório para atender pessoas em cirurgia plástica em Santos. Durante 20 anos a gente atendeu, vinculado ao Guilherme Álvaro, fazendo cirurgias gratuitas em pessoas que precisavam de cirurgia plástica em Santos. Você vê por que eu queria ir para a origem. 20 anos. Porque o fruto não cai longe do pé. E aí é por isso que você é esse cara gentil, e todo mundo que te conhece se conecta com você por essa gentileza. Você sempre esteve à frente em cargos de liderança. E todos esses lugares você teve a humildade, o carinho, o respeito pelas pessoas. Então isso é muito legal de ver de onde vem essa jornada para se transformar nesse profissional brilhante, mano. Você sabe que
Eu perdi um pouco a linha do entrevistador, que eu fui meio que entrando na história, porque ela é apaixonante e reitero o que o Zé falou de toda a tua característica, que a tua energia também é muito legal. O Zé vive te elogiando. E é muito... recíproco. É recíproco, eu imagino que sim, eu sei que sim. Mas você falou uma frase sobre o seu pai que assim, essa era a missão do médico, essa é a missão do médico. Sim. E agora eu quero entrar um pouquinho na história do Felipe Chiarello, que assim, qual é a tua missão, Felipe? O que tem te movimentado nesses últimos tempos? Um pouco dessas minhas escolhas é o que eu escolhi para mim, né? Eu efetivamente tive a sorte, a bênção de nascer aqui, de ter esses pais, essa família, essa história. E, de certa forma, isso é uma bênção. E isso me levou também a um valor para aquilo que eu queria ser, o que eu queria fazer da minha vida, as minhas escolhas, efetivamente. E, obviamente, quando você tem esse tipo de pai, de mãe, de família, você tem um constrangimento de não acordar de manhã para ir trabalhar. Sensacional. É alguma coisa que você olha, e aliás, é muito interessante, ainda para corroborar isso, meu pai nasceu numa cidadezinha chamada Cajuru, que é no interior de São Paulo. Depois passou a infância em Santo Antônio da Alegria, que é uma cidade menor ainda. Se você perguntar onde é que é Santo Antônio da Alegria, a Grande Ribeirão Preto fica na Grande Santo Antônio. Entendeu? É uma cidade pequeniníssima. Então, 10 mil quilômetros de Nova York. Exatamente. E pega um pouco de Nova York. Santo Antônio da Alegria. E aí, meu pai passou a infância em Santo Antônio da Alegria e ele brincava, assim, de Santo Antônio para o mundo, de Cajuru para o mundo, brincando. E ele, efetivamente, quando foi fazer residência e foi fazer a faculdade de medicina na Federal Fluminense, ele era uma faculdade pública de medicina, e ele tinha efetivamente o dinheiro contado. Então ele foi trabalhar lavando o hospital, depois ele limpava feridas de pacientes na área de ambulatorial. Então toda essa história efetivamente acaba te trazendo uma noção das coisas, uma noção do que você é, de como você é. E efetivamente eu escolhi seguir, aí, de novo, o fruto das minhas escolhas, eu escolhi seguir o meu caminho até em homenagem a tudo que eles representavam para mim, do ponto de vista de ética, de história. E aí você podia ficar, obviamente, deitado em berço esplêndido, como tem várias pessoas que ficam, tendo a característica de herdeiro ou efetivamente alguma coisa assim. E eu acabei indo para São Paulo, logo depois de formado, fui fazer um mestrado, doutorado na PUC São Paulo, e depois fui lecionar no Mackenzie, lecionei na GV, enfim. E é muito interessante isso, porque quando eu cheguei na PUC, tinha um advogado famoso chamado Pinto Ferreira, e todo mundo falava assim, você é parente dele? Você é parente dele? E eu falava assim, puxa vida, toda hora explicando isso, né? E eu usava muito, então, o Felipe Chiarello, porque meu avô era José Chiarello, pai da minha mãe, e que era a única pessoa da minha família que tinha vinculação com o direito, efetivamente, que tinha sido da procuradoria, etc. Você tinha ali, diretamente comigo, né? Por parte de mãe, ele tinha essa vinculação. E aí eu comecei a usar o Felipe Chiarello. Aí meu pai brincava comigo, pô, dá, né? Aí eu falei, pai, mas é que tem uma outra pessoa ali, as pessoas confundem e tal, etc. Mas eu te amo e você continua sendo minha grande referência. E aí eu usei o Felipe Chiarello e não conhecia ninguém em São Paulo. Essa história é muito boa, porque fui fazer mestrado na PUC e tinha 4 vagas para 80 candidatos. E aí eu lembro que eu li bastante sobre o meu professor que eu queria fazer mestrado com ele, que era o Paulo de Barros Carvalho, que era o professor mais importante, era o coordenador do mestrado e doutorado da PUC. Era o cara, né? Aí eu fui lá fazer com ele, eu li tudo que eu tinha que ler sobre a vida dele. Nessa época eu estava trabalhando aqui tributário um pouquinho, e aí eu falei assim, eu escrevi 4
folhas de papel maço. E eu puxando o saco dele vergonhosamente, falando assim: trouxe luz sobre a questão Paulo de Barros Carvalho. Pacificou o tema Paulo de Barros Carvalho. Disse com sabedoria Paulo de Barros Carvalho. Cada linha tinha uma puxação forte, era mais que o adjetivo. Aí ele falou, e na hora de entrevista, na entrevista ele falou assim, eu fui entrevistado por ele, deu sorte, eu fui entrevistado por ele, aí apareceu assim, ele apareceu e falou assim, eu gostei muito da sua prova. Aí eu falei, professor, muito obrigado. Não é só isso, eu trouxe o seu livro aqui, eu queria um autógrafo. Depois, eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento, mas depois, ao final, eu gostaria muito de um autógrafo seu, etc. Aí ele assim, eu tenho um grande amigo em Santos, que era o pai do Naldo e do Murilo, Reginaldo Ferreira Lima, que é advogado, famoso e tal. Sabe o Murilo, o músico daqui? Murilo Lima. Murilo Lima. Pai do Naldo e do Murilo. No lançamento do meu livro ele toca. Aí você tá lá, a conexão. Isso. Tocou o Capital Inicial, tudo. Demais. E aí o Naldo, e aí o pai deles, ele falou, ele falou, o Reginaldo é meu assistente, gosto muito do Reginaldo. E eu falei, meu professor, uma pessoa que eu adoro, tenho muita proximidade. Falei, vou chegar em Santos, vou ligar para ele, retomar o contato, pedir pelo amor de Deus para ajudar, né? Mas aí ele falou, você conhece? Foi meu professor. Mentira, ele tinha sido da turma B, eu era da A, né? Mas naquela hora eu fiz um puxadinho, né, para tentar. E aí ele assim, você fala inglês? Eu falei, fluente. Você mexe em computador? Eu falei, tudo que o senhor quiser. Né? Pensei, o senhor está contratando o secretário bilíngue? Sou eu. Né? Aí ele assim, gostei. Aí ele ele falou, quantas horas à minha disposição você tem para pesquisar? 24 horas por dia, professor. Então eu estava ali focado em conseguir o resultado. E aí ele fez uma bolinha, eu falei, gol, né? Voltei para Santos e ainda liguei para os caras, falei, pelo amor de Deus, se alguém perguntar alguma coisa, eu tô aqui. Foi meu professor, pelo amor. E acho que deu tudo certo, porque ele falou efetivamente logo depois eu fiquei sabendo que eu tinha passado. E foi muito legal, porque eu comecei a fazer o meu mestrado e eu acho que tem uma outra história interessante. Um professor, e essa história eu gostaria que você que está nos ouvindo guardasse, que é o seguinte: tem um professor na PUC, que é um professor novo, etc., que o Paulo de Barros tinha colocado para dar uma disciplina, e ele não tinha nem o doutorado terminado, mas é proibido um cara que não é doutor dar aula no mestrado doutorado, né, pela CAPES, a não ser que seja um mestrado profissional. E aí, na época não existia. E aí ele falou assim, olha, esse cara está começando, eu estou dando uma chance para ele, mas ele vai ser tutorado por esse professor doutor fulano de tal. Então ele era uma espécie de número 2 da disciplina. Tá. E uma semana ia uma semana ia outra. E aí, um dia eu fui fazer um seminário sobre imunidade e isenção tributária, fui fazer uma fala, e aí o professor levantou a mão no fundo da sala e falou, isso que você falou foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi em toda a minha vida. Ui. Aí eu pensei, naquela época não existia a gente poder falar que foi uma linguagem tóxica naquele momento, em 95, um né? gatilho Mas emocional. Mas foi. E aí o que eu falei assim, professor, para falar a verdade, e aí eu falei, eu tinha tentado jogar no seguro, falei, professor, não foi não foi eu que falei isso aí, foi o professor Paulo de Barros Carvalho. E li o trecho, porque eu falei, tem que ter uma referência forte. Vida, eu tinha pego isso aí para poder jogar no seguro, e você tá falando que é imbecil? É o chefe seu que falou isso, né? E aí ele falou assim, aonde o Paulo de Barros Carvalho falou isso? Eu falei, professor, eu vou tomar a liberdade de ler. E aí li, cometi meu primeiro erro da vida acadêmica, ler aquele negócio na frente da sala inteira. E aí o professor ficou com aquela cara. Bom, mas você não deve então ter lido esse artigo até o final? O meu chefe, nosso líder, o professor Paulo de Barros, às vezes ele é um pouco prolixo. Outra coisa que eu pedi naquele dia, não fale mal do seu chefe por um texto dele que você não leu, que ele fica sabendo no dia ele não gosta, né? E aí, você não deve ter lido esse artigo até o final, é isso. Ele deve dizer isso ao final do artigo, e você não leu até o final. Podíamos ter parado por aí, né? Podia ter parado por aí. Te conhecendo, eu sei que você leu tudo. O ímpeto da juventude, sabe aquele ímpeto? Eu falei assim, para falar a verdade, professor, ele diz no parágrafo seguinte, quem pensa o contrário disso, leu apressadamente a Constituição Brasileira. Pô! E tava isso mesmo? Tava.
Uau! E aí, foi uma voadora. Eu lembro que o professor acabou a aula antes. Ele falou que ia me encontrar no dia seguinte no escritório dele. As pessoas passavam, batiam meus sentimentos. E aí eu fui pra lá. Ele marcou às 14 horas comigo, eu cheguei às 15 para as 2, ele chegou às 4h45 e falou, veio aqui e tal, entra aí. Aí eu já estava quadrado ali sentado, né? Mas ele queria que eu entendesse quem eu era na hora do Brasil. E aí ele falou, você não veio aqui ler o texto, né? Eu falei, professor, eu trouxe 2 cópias, caneta marcador, sabe aquela coisa infantil? Aí ele falou, você veio aqui porque você me humilhou na frente dos alunos e não importa o que você coloque na sua avaliação, você vai ser reprovado no final. Uau. Aí ele falou, você tem 2 maneiras. Ou você cancela essa matrícula, tranca, ou você paga para ver. E aí que eu acho essa história interessante para o nosso ouvinte, porque eu cheguei naquela escolha de Sofia, e aí pensei, vou falar com a Terezinha, que era a secretária do programa. Falei, Terezinha, o recurso da prova vai para quem? Vai pro professor da disciplina, revisão de prova. É ele mesmo que faz. Aí eu falei, estou muito ferrado. E aí, no dia seguinte, falei, bom, vou lá, vou assinar com ele e vou embora. Aí assinei, ele ainda falou alguma coisa tipo, sabe a decisão, sabe aquela coisa? E eu tava na porta, gente, na porta. E eu olhei para trás e falei, para falar a verdade, foi bom ter assinado isso, porque assim eu não vou ter seu nome no meu currículo. Pau, outra. Pensa aquele cara que não sabe quando parar, né? É o ímpeto da juventude, você falou bem. E aí, exatamente, o ímpeto da juventude. E aí, passou, aquele segundo ele virou para mim e falou assim, você não vai ter então nenhum mestrado em tributário, nem na PUC São Paulo. Porque se você não trancar o seu mestrado em tributário, ou mudar de área, ou for para a USP, você não vai concluir aqui o mestrado em tributário, que se eu não tiver na sua banca, alguém do meu time vai estar e eu vou pedir para reprovar você. Ameaçador. Eu lembro que eu cheguei em Santos, desci, era sexta-feira, desci para encontrar meus pais no final de semana, falei, pai, o sujeito acabou comigo hoje na PUC. Ele falou, filho, às vezes alguém acha que está te puxando para baixo, mas está te empurrando para cima. Eu falei, pai, autoajuda, você está sacanagem, né? Nessa época era o Laí Ribeiro, né? Paulo Coelho, Laí Ribeiro. Aí ele falou assim, não, você vai ver que eu tenho razão. Ele tinha razão, porque semestre seguinte eu fui fazer constitucional com o Celso Bastos e a Maria Garcia. E aí o trabalho que o cara falou que estava uma porcaria, imbecil, eu reapresentei, dei uma turbinada em constitucional, porque eu mudei de área, e o Celso e a Maria Garcia escolheram aquele trabalho como o melhor trabalho da turma. E resolveram publicar, e está publicado até hoje na Revista dos Tribunais, e num artigo. E aí eu vi ministros do Supremo, naquela época, com professores meus e com não sei o quê, para um estudante de mestrado em Direito, era uma coisa assim, e só o meu artigo ali no meio desse monte de autoridade, sabe? Aí eu levei uma garrafa de uísque para ele no escritório dele. Geralmente eu falo que é vinho, mas ele gostava de uísque. Né? Aqui eu tô falando a real. Pode, né? Contar. Aqui. Não, mas é uma leitura de cenário adequada, precisava. Aí ele falou para mim, obrigado. Você pode ir, tem disponibilidade para ir para fora do Brasil? Eu posso fazer uma carta de recomendação para você. Aí eu falei, professor, é tempo de eu terminar o namoro e arrumar mala, né? Aí ele falou assim, mas o ano letivo começa daqui a 3 meses lá. Falei, professor, eu namoro mais um pouco, mas não está dando certo, era por isso. E aí continuei mais um pouco aqui e fui embora depois. A Flávia Piovesan voltou, uma professora da PUC, voltou, me deu uma série de dicas. E eu fui e fiquei com o Richard Parker em Harvard, depois fiquei com o Norman Dorsey na NYU. Isso só aconteceu por conta dessa história que eu estou contando para vocês. Quer dizer, a pessoa achava que estava me puxando para baixo, mas estava me empurrando para cima. E aí eu fui para lá. E mudou minha perspectiva de ver o direito, de ensinar, de aprender, de tudo. De tudo. Caramba, Felipe, você está contando tudo isso aqui e eu estou vendo essa história. E tem alguns pontos importantes. Se você fala para o ouvinte, eu vi isso, né? Eu acho que é tão importante quando a gente olha e a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, a gente se preparou sobre aquilo, ainda que tome uma pressão gigante, tem o ímpeto da juventude, mas também não tem as cicatrizes que tem hoje, então não era fácil fazer. Tinha uma preparação, tinha valores, né? Valores sólidos, preparação. Tava e tem um preparado. orgulho, né?
Não dá para engolir qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, eu estava tão focado no mestrado que eu peguei um seminário numa outra disciplina, Direito Internacional, e eu me matriculei aqui em Santos num curso da Aduaneiras, editora Aduaneiras, não sei o quê, que era sobre Incoterms, sobre termos de comércio exterior, porque é o seminário que eu tinha pego. Ganhei um certificado, um diploma de especialista em Incoterms, porque eu fazia aos sábados o curso, descia fazer o curso, para dar um seminário, numa sala de aula, numa atividade. Imagina você fazer um curso de 6 meses para poder fazer uma fala em uma aula. E aí você que está vendo isso assim deve ter falado, o Felipe era filho do Bolívar. Primeiro, já não usou o nome. Já tem. Não, porque isso é muito significativo. Isso é muito significativo. É uma das coisas muito legais, assim. Eu mesmo descobri depois de muito tempo. É muito legal isso. É significativo. Segundo ponto, o preparo e a busca incessante por continuar se aprimorando, porque isso é uma das características que eu vejo de você. Você não para, vai buscar o tempo inteiro, vai buscar isso dentro da educação, você vai buscar isso para quem está tendo a oportunidade de ser teu aluno, os teus professores, porque eu conheço, tive o privilégio de estar lá junto, então eu vejo toda essa tua história, o quanto esse alicerce bem plantado pela tua família te levou com esses valores, mas tem uma coisa que não podemos negar, que é a tua busca pessoal por continuar fazendo isso. Dali, como é que chega no Mackenzie? Porque isso é uma coisa legal. Hoje eu vim de vermelho em homenagem ao Mackenzie aqui. Boa. Agora eu sou mackenzista, ouro professor lá e tudo, graças a você. Não, muito legal. Poxa, eu voltei, eu estava ainda no mestrado, doutorado da PUC, participei do movimento estudantil dos pós-graduandos, fui presidente da PG PUC São Paulo. Fiz uma ocupação numa sala da PUC, o pessoal gosta de ocupar lá, é uma coisa, faz parte da natureza da PUC. Quem não sabe, quase um filho da PUC. Exatamente. Quem não é? Aí, fiz uma sala Sebastião Salgado na PUC, criei uma sala lá. E essa sala, a gente fez inauguração com Sebastião Salgado, fizemos todo um negócio. E eu chumbei a minha placa com o nome, junto com o reitor na época, o Ronca, 2 metros para dentro da parede da PUC. Ou seja, se tirar a minha placa hoje, cai a parede da PUC. Por isso que está até hoje a minha placa lá. Uma estratégia arquitetônica. Exatamente. E aí, fiz uma placa que está lá até hoje. Então, tem um espaço de construção de uma história dentro da PUC São Paulo. Fiquei 10 anos lá, porque na época o mestrado era de 3 a 5 anos e o doutorado de 4 a 8. Mas como estudante, aí você estava em formação. Como estudante. Tá. E aí, dentro do movimento estudantil, eu fui presidente da PG da PUC e da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que é uma espécie de representação estudantil de todos os estudantes de mestrado e doutorado. É como se fosse a União Nacional de Estudantes para os estudantes de graduação, a União Brasileira de Estudantes Secundários e Estudantes de Ensino Médio e a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, para o pessoal do mestrado e doutorado. Alguns dizem que pega especialização também, mas efetivamente o maior movimento é de pós-graduandos e até de alguns residentes, apesar de ter um movimento nacional de residência médica. E aí o que eu fiz? Fui presidente da ANPG, eu tive um cargo que eu fui conduzido a partir dessa presidência no Conselho Técnico Científico da CAPES. O que é a CAPES? É o órgão do governo federal que julga os mestrados e doutorados. E lá, sentado, na época, o professor Fachin, que depois virou ministro do STF, era representante da área do direito na CAPES. Conheci ele lá, sim, e ele era professor, diretor da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, não era ministro, não tive esse contato, né, era uma pessoa que se dedicava à educação. E lá ele falou para mim, olha, você é da PUC e tal, mas eu queria que você lesse, tem um projeto da professora Mônica Herman de abrir um mestrado no Mackenzie, anos 2000. E eu falei, vou ler, professor. E li o projeto e achei excelente, achei muito bem escrito, achei bom. E aí eu falei, olha, eu vou manifestar favoravelmente. Não, eu estava preocupado, porque sabe como é que é? Apesar de vocês serem co-irmãs, você é pós-graduando da PUC, o Mackenzie, existe uma rivalidade. Eu falei, não, professor, eu estou aqui porque eu tenho convicção de que a gente tem que fazer o que é certo. E o programa é bom e eu vou me manifestar favoravelmente. E acabei fazendo um relato no CTC favorável ao projeto do Mackenzie, na época. Eu era estudante, eu não tinha vínculo empregatício com nenhum desses lugares, então eu tinha legitimidade para falar. Não tinha nenhum vínculo institucional, não era uma coisa... Não estava defendendo uma ou outra instituição. Inclusive não tinha essa vinculação estadual, porque a ANPG era nacional. Então eu me senti muito tranquilo para falar que o projeto era bom. E
a professora Mônica Herman me agradeceu demais. Eu falei, professora, não precisa, né? Eu fiz o que é certo. 2 anos depois, ela me encontra e fala assim, Chiarello, poxa, eu tenho muita gratidão, você foi uma pessoa muito honesta, muito correta com a gente. Eu quero que você dê uma palestra lá na Mackenzie. Para os meus alunos da pós-graduação em Direito Empresarial. Eu falei, pois não, professora. Né? Eu coordenava uma pós da GV e empresarial. Aí ela falou, eu botei um tema polêmico, novos e polêmicos temas de direito empresarial. Aí eu peguei, coloquei, montei uma aula e fui lá dar uma palestra. E os alunos amaram. E foi um negócio assim interessante, porque eles falaram assim, nós queremos que ele seja nosso professor. E aí ela falou assim, olha, eu quero saber se esporadicamente você não quer dar umas aulas no Mackenzie. E eu comecei a dar essas aulas no Mackenzie. Isso você vê, 2002. É interessante que eu tinha recém voltado, né, daquele intercâmbio do mestrado. E isso foi interessante porque em 2005 eu já era professor do Mackenzie na pós-graduação e eu voltei para Nova York, encontrei meu professor que me orientou, o Norman Dorsey, e ele escreveu um artigo e me deu uma separata daquele artigo. Só para explicar, é um pedacinho da revista. A revista científica tem 20 artigos. Eles fazem cada um artigo selecionado fora, que eles chamam separata, para você dar para as pessoas lerem só o seu artigo. Uma coisa de americano, sabe? E aí ele me deu o artigo dele, falou, publiquei na Thomas Cooley Law Review um artigo depois da pesquisa que a gente fez. Naquela época eu já estava empolgadíssimo com a vida acadêmica, né? Aí, o olho brilhando. Exatamente. Já. Aí ele fez uma declaração, uma dedicatória, que eu tenho até hoje guardado, esse artigo, separado, com a dedicatória dele. To Felipe Chiarello, congratulations for your good work. E assinou, né? Parabéns pelo seu excelente trabalho, seu bom trabalho. É um troféu, né? Foi maravilhoso. O cara era uma sumidade. Assim, meu professor, assim, minha referência. E aí, ele falou, depois de você, veio uma brasileira aqui, que você deve conhecer. Aí eu falei, claro, professor, uma brasileira, todo mundo no Brasil se conhece, é um país, é mais ou menos que nem o Vaticano, né? Uma coisa pequena, né? Aí ele falou assim, mas é uma loira. Eu falei, professor, então agora o senhor reduziu bastante, então eu já sei efetivamente quem é. Com certeza eu conheço. Deve ser, né? de Cajuru, inclusive. Da Grande Santo Antônio, né? Aí ele falou pra mim, mas ela é da sua Suprema Corte. Aí eu falei, Ellen Gracie? Aí ele, that's it, Ellen Gracie. Aí eu falei, meu Deus, ela ficou com o senhor depois de mim aqui? Ele falou, sim, então. Aí ele falou, diga pra ela que eu pedi pra que ela leia o seu livro. Aí eu falei, claro, eu vou chegar no Brasil, eu vou mandar pra ela e falar assim, olha, faça o fichamento até segunda-feira, né? E me peça, aí pedi, mas até hoje ela não mandou. Que lástima. E aí, gente, eu comecei a dar aula no Mackenzie efetivamente registrado em 2006, porque era muito engraçado. Naquela época tinha aquela coisa do professor aulista que dava umas aulas na pós, hoje não tem mais isso, no sentido de que hoje você tem professor convidado, tal, etc., mas era uma coisa mais comum, né? Efetivamente, demorei um tempo até ser registrado lá. E aí, em 2006 eu fui registrado e comecei a minha caminhada lá. A educação é uma paixão para ti, né? Como é que você chega na educação pública? Que deve ter sido um desafio muito diferente de toda a tua jornada, que é uma jornada super encantadora, acho que todo mundo está adorando o papo, mas e aí você muda completamente, vai para uma educação pública, os desafios políticos, sociais que envolvem isso. Foi tranquilo? Não. Não. Isso foi assim, durante um período aqui desse processo entre graduação, mestrado, doutorado, essas coisas, e eu tinha em 2005, eu era professor do Mackenzie, efetivamente depois de 2006 eu comecei a lecionar, ou comecei a assumir um grupo, né, que comprou a Unimonte aqui em Santos, né? E aí depois virou São Judas, etc. E eu tinha uma missão com várias pessoas de reestruturar o curso
porque ele estava com uma nota ruim no MEC, uma baixa aprovação na OAB. E aí veio um time do desembarque. E, de novo, muitas pessoas boas foram antes, né? Mas é que às vezes a conjuntura não ajuda, né? E a gente trouxe um time bom, mesclou um monte de gente. E a gente pulou na época da nota 1 para 4, triplicamos o número de alunos. E eu tinha professores muito bons aqui de Santos, pessoas incríveis, assim, várias professoras. Eu não vou nominar porque seria injusto, mas efetivamente um time muito bom. E a gente reestruturou o curso. E eu lembro que um ex-aluno meu falou para mim: professor, eu gostaria de encontrar o senhor, tal, etc. Eu falei, anos depois, já estava no Mackenzie, já estava lecionando, já era coordenador de extensão da graduação em 2014, já tinha saído da Unimonte, do Pânico. E aí ele falou assim para mim: professor, eu fui eleito deputado estadual. Eu falei: parabéns. Aí ele falou assim: significa que o senhor não votou em mim? Eu falei: não sabia nem que você era candidato. Eu não sabia mesmo, não sabia. Eu tinha que falar a verdade, porque eu não... E aí ele falou assim: bom, professor, tudo bem, eu perdoo, né? Aí ele falou assim: não, me pediram uma indicação de um nome para educação de São Vicente. E queremos saber se... Eu quero saber se o senhor poderia fazer uma revolução na educação de São Vicente, como o senhor fez na Unimonte, quando eu fui seu aluno. E aí eu fiquei super balançado, porque quem ama educação, né, sabe o que é isso, né, é a responsabilidade do que é isso. E era uma saída de um governo, era uma oposição. Teve 2 anos uma secretária antes de mim e já estava no 3º ano de governo. Eu entrei no meio de uma confusão. A cidade quebrada. Difícil, bem difícil. E eu trouxe uma professora psicopedagoga da USP comigo, a professora Ana Gracinda, que é Luz Garcia, que agora não fala mais comigo por causa de São Vicente. Nós passamos 5 meses sem receber salário depois, e acho que ela ficou chateada comigo. Mas efetivamente, o que eu senti, a gente teve uma série de percalços, e acho que agora isso já prescreveu, mas quando eu saí, porque efetivamente eu senti que eu estava atrapalhando algumas pessoas que não tinham os mesmos interesses pela educação. Enfim, assim, não estou dizendo que eram pessoas assim ou assado, estou dizendo claro, assim, claro. Eu estou dizendo, senti que eu não estava mais contribuindo. Ao mesmo tempo eu sentia que a rede de professoras, professores, diretores, assim, eu tinha uma paixão muito grande por eles. Eu criei um plano decenal para a educação de São Vicente, um plano que você participou daquele encontro. Sim. No plano decenal, que o ministro veio, tudo, etc. Nós criamos um plano para os 10 anos de educação. E depois nós criamos um projeto de lei para cargos e salários para docentes, né, que foi exatamente o Estatuto do Magistério de São Vicente. Nós criamos um projeto, negociamos com o sindicato, e foi maravilhoso isso, porque efetivamente nós criamos o Estatuto do Magistério de São Vicente. O Estatuto anterior era anterior à Constituição de 88. Nossa. Então, não existiam direitos e garantias fundamentais para aqueles professores, né? E eu senti que isso humanizou, de certa forma, a rede, criou concurso público para que as pessoas ascendessem a carreira de diretoras de escola, deu uma efetiva... deu um caráter de esfera pública mesmo, sabe? De um caráter de lisura a todo esse processo, São Vicente. E foi, assim, uma grande realização. Eu lembro que quando eu pedi para sair, as professoras muito queridas de São Vicente, que algumas ainda foram no meu grupo de pesquisa do Mackenzie durante algum tempo, invadiram a prefeitura com uma camiseta escrito em branco, escrito em preto: fica Felipe Chiarello. Uhum. E eu nunca vou esquecer, elas escreveram um manifesto chamado Alguém Que É Por Nós. Eu tenho esse manifesto guardado comigo e eu chorei muito no dia que elas... E é mais um troféu do mesmo peso que o outro. Muito, muito. É uma coisa que eu guardo com o coração, que foi uma história maravilhosa. São pessoas
obstinadas, pessoas que amam o que elas fazem. Foi uma história extremamente difícil, porque, obviamente, não é um lugar fácil. De novo, eu passei 5 meses sem receber, me descapitalizei, me ferrei todo. Foi um ano de 2015 muito difícil para mim. Fiquei 9 meses só, porque efetivamente... E 5 sem receber, né, meu amigo? E o Fábio Ribeiro, o David Prada. Grande presente. Dá um abraço pro Fábio. Né? O David, né? O David também. Conhecemos o Fábio graças a esse encontro. Que legal. Capitão. E foi muito legal, porque efetivamente... Vocês fizeram... Agora, eu vou... Poder ser menos comedido. Eu vou ser menos comedido. Brigaram lá dentro, fizeram coisas que ninguém tinha coragem de fazer, mexeram do jeito que precisava. E aí tem uma hora que quando você mexe com todo o sistema fica difícil lidar. Nossa, zeramos a fila de espera em creche de São Vicente. Isso é sensacional. Em pouco tempo de trabalho, fruto do trabalho dessa equipe toda e do pessoal da atribuição, todo o pessoal que trabalhou junto com a gente ali da secretaria, pessoas assim maravilhosas, pessoas que amavam o que faziam assim. E eu fui muito bem acolhido pelo time ali, pelo time de professores, pelo time de funcionários de lá. Se não fosse eles, eu não teria aguentado esse tempo todo. E isso também é muito o teu entorno. Você vai criando essa rede à tua volta por toda a gentileza que eu comecei contando a história do Profeta Gentileza, vindo da origem do teu pai. Aí a gente começa a construir essa história, o quanto essa trama que você constrói através das pessoas, ela vai criando novos espaços e abrindo espaços para que o belo, o bom, o justo floresça. Você vai fazendo isso acontecer. Eu vou confidenciar um segredo, acho que eles não vão ouvir. O Felipe me liga, assim, a gente não diz não um para o outro. Isso é verdade. Um combinado nosso. Se um pede, o outro, eu vou. Um tá pelo outro, é isso aí. Isso é maravilhoso. E a gente pode ficar um tempo sem se ver, mas é sempre essa generosidade, esse carinho que a gente tem. Respeito, irmandade mesmo. Eu acho que isso é o que me move. Admiração também. Também, carinho demais. Ele fala assim para mim, eu quero fazer um trabalho para os colaboradores, os funcionários do Mackenzie. Eu vou colocar sala de descompressão aqui. Eu quero... E aí a gente começou a conversar, e esse é o nosso próximo projeto junto lá. Eu estou muito empolgado, cara. Eu vou te falar uma coisa. Então, eu dirigi durante 4 anos a Faculdade de Direito do Mackenzie. Aí saí da direção para assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Fiquei uns 4 anos também lá e agora voltei para a direção. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a vida, que é o seguinte: o primeiro mandato seu em qualquer lugar, isso eu gostaria que você também, que está nos ouvindo, guardasse. Essas dicas são boas. O primeiro mandato em qualquer lugar, ele não é só seu. Ele é das pessoas que, de certa forma, colocaram você lá, ou ajudaram você a estar lá, ou do grupo, da conjuntura política, das associações que você fez, de certa forma, você precisa provar para todas essas pessoas e para as pessoas que você trabalha que você tem a legitimidade para ocupar esse cargo. Às vezes a pessoa assumiu, ela era muito boa olhando o cargo de longe, mas quando ela assume e senta na cadeira, ela não se concretiza. Então você precisa provar para as pessoas a sua legitimidade, efetivamente. E aí, quando você passa pelo fogo, como diz o Rubem Alves no Pipoca e o Peruá, você passa pelo fogo e passa por essa experiência, efetivamente, você tem uma legitimidade. O segundo mandato, ele é seu. Você tem o dever de implantar seus sonhos. O segundo mandato, você sabe exatamente como funciona, você conhece as pessoas que estão lá, você conhece a máquina, você já tem a legitimidade, você tem o dever de cuidar de gente. Esse é o segundo mandato. É o mandato de cuidar das pessoas. E efetivamente eu voltei e pensei. Eu tive em 2016 ou 2017 em Stanford. Acho que foi no final de 2016. E aí eu tive com o Jim Cavallaro, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu falei, Jim, como é que é vocês aqui em Stanford? Como é que é? Aí ele falou, nós captamos esse ano $1 bilhão em pesquisa. Eu falei... A million? Ele falou, no, a billion. Eu falei, meu Deus, mas é muito distante da realidade brasileira. Aí o Jim vira para mim e fala assim, mas quando é que vocês vão começar?
aquele tapa, sabe? É. E aí eu falei, puxa, voltei pro Brasil pensando, precisamos trabalhar isso, porque efetivamente, e aí o que eu digo, existem hoje grupos que trabalham captação de aluno como se eles fossem cabeça de gado. E grupos efetivamente que trabalham com uma carreira bonita, um posicionamento por qualidade, mas efetivamente os professores são subremunerados, são mal remunerados, né? Eu escolhi ser professor, é o que eu amo. Ensinar, né, você que gosta da etimologia das palavras, como um dia você falou aqui no podcast, ensinar vem do latim ensignare, que significa marcar com o sinal. Você marca a formação das pessoas, né? E professar é exatamente expor em público aquilo que você pensa, é professar, né? O professor. E aí eu penso muito nisso. A gente tem um dever de amor para aquilo. E isso não vai tornar a gente pessoas ricas, realmente. O cara que vai escolher a profissão. Aliás, nós estamos praticamente no dia do professor, né? Dia 15. Eu fico chateado quando me dão parabéns pelo dia do professor, porque é o que eu sou, professor. Exato. E efetivamente, a gente não vai ficar rico como professor. Isso já é uma coisa pública, sabida no Brasil. Você pode estar na melhor universidade brasileira, você não está rico como professor. Não é. Por isso que no Brasil, muitas vezes a pessoa, na área do direito, por exemplo, ela acaba tendo um segundo emprego, uma segunda profissão, que às vezes com isso faz com que ela cuide da família dela, que ela custeie outras coisas, etc., que ela tenha outros sonhos. Mas eu acredito que no futuro da gente é exatamente o oposto. A gente tem que entender que a universidade brasileira tem que virar essa chave. Ela tem que ser exatamente no modelo de Stanford. Ela tem que ser. Como é que eles fazem isso? Eles fazem o que eles chamam de roadshow. Ao invés de eles ficarem em berço esplêndido, eles vão até as empresas, eles vão até o poder público para oferecer projetos que eles têm, captar essas verbas. Mas não, assim, às vezes a universidade brasileira fica deitada falando assim, um dia vai aparecer um empresário ali, um dia vai aparecer alguém lá naquela porta, vai bater e vai falar assim, cara, você está pesquisando queijo de soja, não tá? Aí eu vou falar, rapaz, tô pesquisando queijo de soja. Aí você, rapaz, eu quero financiar essa pesquisa. Pô, legal, né? bilhão de exatamente, dólares. é isso. Então assim, não adianta você ficar assim. Ou você efetivamente coloca o que você está produzindo e mostra a efetividade disso, e aí de novo, por que é legal a universidade partir e não esperar? Para que não haja o direcionamento da pesquisa dentro da universidade, para que a demanda não venha de fora para dentro. Então efetivamente você fala, estamos pesquisando isso nesses termos, e aí você dita a regra do jogo no sentido de que, olha, vai ter seriedade, vai ter ética, vai ser assim que a gente vai fazer. E uma parte dessa remuneração, ela tem que ser como uma bolsa PQ aos professores, ela tem que ser repassada na qualidade de vida dos funcionários, porque os funcionários das federais, os colaboradores, assim, de certa forma, às vezes eles carregam piano durante... O cara morre ali, ele carrega durante 30 anos aquela universidade, aquela faculdade, e se ele não fizer algo por ele, ele vai ser invisível durante aqueles 35 anos que ele trabalhou naquela secretaria. E ele carregou tudo. E ele foi a pessoa que segurou a onda de todos os professores, toda a coletividade. Mas ele ficou ali, ajudando, e ele não saiu nem na foto. Às vezes tem uma foto, o fulano passou aqui 40 anos aqui, se aposentou aqui. E efetivamente o que ele fez para ele, né? O legado dele, né? E aí eu fico pensando, o que eu falei com todos os meus professores? Todos os nossos projetos, a partir de hoje, nós vamos colocar junto do projeto um colaborador. Porque se nós formos para os Estados Unidos, se nós formos para viajar por qualquer projeto, nós formos para a Argentina, qualquer projeto de pesquisa, vai ter um colaborador com a gente. Sério? Ele vai ter que estar com a gente. Porque ele vai ter que dividir com a gente também os louros da proposta da pesquisa. Porque é uma maneira da gente... É a maneira de você vivenciar isso, né? Efetivamente, a partir de uma bolsa de pesquisa, de um projeto de pesquisa. Mas isso é muito inovador, né? É muito, mas ele está o tempo inteiro assim. Esse cara é isso que você está vendo, é um sonhador realizador. Ele vai olhando os sonhos dele, ele vai arrumando o jeito dessa coisa acontecer.
Só se que conectando com pessoas, pelo jeito. Né? Muito. Isso porque não deu nem tempo. Olha quanto tempo nós já estamos. Já estouramos o tempo com louvor. Com louvor, mas maravilhoso. E isso porque a gente nem contou ainda de alguns lugares que ele conhece em São Paulo, que ele já me levou, num Speakeasy e outros legal, lugares, que um dia vim só para falar de turismo gastronômico com você também. Então precisa da parte 2. É isso que Parte eu tô 2, entendendo. com certeza, com Mas certeza. eu queria te agradecer, Felipe. Obrigado. Infelizmente o nosso tempo é curto Obrigado. para essa história longa e para tua bagagem, para toda a tua história. Parabéns pelo tua carreira, parabéns pela tua história. Você não trouxe nada técnico, você trouxe humano. Obrigado. Eu acho que, né, quando você falou de São Vicente, você não falou, eu fiz tal parte técnica para os professores melhorarem a estratégia de educação. Não, eu vou cuidar das pessoas para que as pessoas possam fazer. Isso para mim é o que está mais marcado nessa Obrigado. conversa. Parabéns e obrigado por aceitar o convite. Obrigado. Não só do Zé, agora o meu, eu vou pedir às vezes também. Então, Pode pedir. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Obrigado de coração. Obrigado a você que está nos ouvindo aí e agora nos vendo também, né? Isso, Que a gente está aqui. Obrigado de coração. Uma honra te receber, meu irmão. Acho que você é um cara que, por onde vai, deixa o teu melhor. E isso é fundamental para o mundo. A gente traz aqui nessa mesa as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente acredita e profissionais que fazem diferença no mundo. Você faz diferença no mundo, você é um cara que põe semente no coração das pessoas e rega para que essa semente nasça. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. E você de casa, gostou, curtiu? Faz que nem o Felipe, comenta, compartilha, passa adiante esse papo que é tão legal. Obrigado pela presença de vocês, um abraço.